Aleluia. Rei dos reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei a sua glória. Pois por tuas mãos foram criados o céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, no cântico de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, no cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei Jesus. Aleluia, Deus. Perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparada ao que eu ganhei. Eu não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo me tornei.
quero estar. Declare isso junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Te louvarei, sim Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia, somente a ti adoramos e bendizemos, Senhor. Aleluia, glória ao teu santo nome, Deus. Tu és digno de ser adorado e de ser glorificado. Aleluia. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos receber uma oração já com Marivaldo e depois nós vamos pensar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Te coloque diante dos seus pés, nós fazemos essa oração. Depois o pastor Salmo estará ministrando a palavra. Nós temos certeza e a plena convicção que o Senhor Deus já colocou no coração dele. Nesta manhã, ele vai ser canal de bênção de Deus nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento, ó Deus, levantar nossa voz em gratidão ao Senhor. Em gratidão porque, ó Pai, desde o primeiro dia desse ano de 2025, nós não sabemos se iríamos chegar até esse dia, Senhor, mas nós chegamos até aqui, não porque somos bonzinhos, não porque somos merecedores, mas é porque a Tua graça, Senhor, nos sustenta a cada dia, é porque as boas mãos do Senhor esteve e está estendida sobre nós, nos impulsionando a seguir em frente a cada dia, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque nós olhamos para trás e vemos, ó Pai, quantas lutas, quantos obstáculos, quantos muros se levantaram contra nós, mas a Tua mão nos deu força necessária para prosseguirmos em frente. Nós chegamos até esse dia, até esse mês, ao final desse ano, Senhor. Somos gratos ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, das pessoas que no decorrer deste ano estiveram ao nosso lado, passaram nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por cada transação feita, Senhor, por cada palavra pronunciada do nosso lado, ó Pai. Te bendizemos, ó Deus, porque a Tua graça, Senhor, se faz presente entre nós. Te louvamos, ó Deus, porque, ó Senhor, como é bom servir ao Senhor, como é maravilhoso poder expressar nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor.
Quantos não conseguem, quantos não podem, querem fazer isso, mas não conseguem, de alguma forma estar presos ao pecado, ao vício, ao sistema religioso, alguma coisa desse mundo. Mas nós estamos livres para adorar o Senhor, porque o Senhor te olhou para nós e derramou sobre nós a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. E hoje nós somos felizes, ó Pai. Somos felizes porque somos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Ah, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos certeza que o Senhor é conosco. Enquanto nós estivermos submissos à tua palavra, não vai faltar a tua graça, não vai faltar o cuidado e a mão do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Continua a nos abençoar, nos sustentar, continua a fazermos que possamos a cada dia prosseguir, Senhor, caminhando não pelo que nós vemos, mas pela fé que o Senhor um dia gerou em nossos corações. Senhor, e usa o teu servo nesta manhã com poder e com graça. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Salvo, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 em diante. Marcos 10:46. Antes de ler a palavra de Deus, eu queria lembrar que é comum a todos nós, no encerramento de cada ciclo, imaginar coisas que podem acontecer no próximo ciclo. Todo mês de dezembro a gente encerra um ciclo, e ao longo desses anos o que a gente percebe é que há sempre uma expectativa para o próximo ano. Por alguma razão, nosso coração se enche de esperança acerca de alguma coisa que talvez não aconteceu neste ano e que poderá acontecer no ano que vem. E muitos até anotam, fazem planos e listas para o próximo ciclo, né? Isso quando não acontece na virada de ano, acontece no aniversário. Não, quando eu fizer X idade, eu vou fazer isso ou aquilo outro, enfim. A gente, seres humanos, nós temos essa mania ou esse jeito de viver a vida. Porém, eu queria dizer talvez para nós aqui nesta manhã que a melhor expectativa que a gente pode criar para o próximo ciclo é estar disponível para o propósito de Deus. Se a gente conseguir acreditar nisso de verdade, que a gente só precisa estar disponível para o propósito de Deus em qualquer que seja o ano da vida da gente, ou qualquer que seja o ciclo da vida da gente, você se despreocupa, na verdade. Toda essa aflição por coisas que a gente não conseguiu, toda essa preocupação por eventos que não aconteceram, situações que não surgiram ou que deixaram de surgir, tudo isso some, desaparece da mente da gente quando a gente acredita que em qualquer que seja o ciclo da vida da gente, a gente só precisa estar disponível para o propósito de Deus, só isso. Porque uma vez que a gente se dispõe a viver o propósito de Deus, que a gente fica disponível para tudo aquilo que Deus quer fazer na vida da gente, a gente tem a plena certeza de que nós estamos exatamente aonde nós deveríamos estar e pensamos exatamente como nós deveríamos pensar e agimos exatamente como deveríamos agir. Por isso quero ler com vocês Marcos 10:46, para explicar a vocês que existem aqui nesse texto pelo menos 3 vozes que nós precisamos ouvir para estar disponível para o propósito de Deus. Diz assim o texto: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré,
começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, o propósito de Deus para esse homem se esclarece no verso 52, quando ele passa a enxergar e a seguir Jesus pelo caminho. Na verdade, o que é seguir Jesus pelo caminho? É estar disponível ao aprendizado, ao discipulado, porque Jesus se porta na sociedade como um grande mestre que ensina acerca do reino de Deus. Logo, se você anda com um mestre, logo se você anda com um professor que está o tempo inteiro ensinando alguma coisa, automaticamente você se torna um aluno, um discípulo. Então, para a vida de Bartimeu, o propósito é cura seguido de aprendizado. Aliás, é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele acrescenta: e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, pois fazendo isso, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Então tem alívio de carga seguido de aprendizado. E é esse versículo de Mateus 11, 28 se encaixa perfeitamente na vida deste homem que nós conhecemos como Bartimeu, filho de Timeu. Ele foi aliviado da sua enfermidade e seguiu Jesus pelo caminho para aprender com Jesus acerca do reino de Deus. E esse era o propósito de Deus para a vida de Bartimeu. Obviamente que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Agora, quais são as vozes que Bartimeu ouviu para ficar disponível para o propósito de Deus? Por incrível que pareça, a primeira voz que Bartimeu ouviu foi a voz da teologia. E quando a gente ouve essa palavra, teologia, a gente pensa que isso aí é coisa de pastores, a gente pensa que isso aí é coisa de evangelistas, de pessoas que estão estudando a Bíblia, e a gente pensa que não é para nós. Mas na verdade teologia é para todo mundo, porque teologia nada mais significa do que estudo acerca de Deus. Teo, Deus; logia, ciência, ciência acerca de Deus. E qualquer pessoa que tenha entregado a sua vida para Deus precisa de teologia. Qualquer um que tenha entregado a sua vida para Jesus precisa aprender acerca de Deus, pois como nós serviremos a um Deus que nós não conhecemos? Como faremos a nossa parte se a gente não sabe qual é a nossa parte? Não faz sentido. Então, todas as pessoas que entregarem o seu coração para Deus precisam de teologia. E a voz que esse homem escuta, a primeira voz que ele escuta foi a voz da teologia. No verso 47, diz que e ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em Lucas, essa mesma história é contada, e Lucas diz que ele pergunta: o que está acontecendo? Eu estou acostumado com alvoroço, estou acostumado com barulho, mas hoje aqui deu um barulho diferente. Aí alguém diz para ele assim: olha, é Jesus o Nazareno que está passando por aqui. Perceba que a informação que chega para ele é uma informação biológica acerca de Jesus. Jesus o Nazareno é Jesus o terreno, é o Jesus, filho de Maria, filho de José. Mas quando ele vai levantar o seu clamor, ele não clama com base na identificação biológica de Jesus, ele clama com a identificação teológica de Jesus. Ele diz: Jesus, descendente de Davi, tenha misericórdia de mim. Seria bom se ele orasse assim: Jesus, filho de Maria, tenha misericórdia de mim. Seria bom se ele orasse: Jesus, filho de José, tenha misericórdia de mim, e ficaria tudo naturalmente bem.
Mas esse homem um dia ouviu acerca do Messias, daquele que viria para transformar a situação. Algum momento da sua vida ele parou e ouviu uma profecia de que o grande Messias, o grande Senhor, viria da descendência de Davi. Portanto, o clamor dele não é Jesus filho de Maria, é Jesus filho de Davi. Porque antes de acontecer tudo isso aqui, esse homem ouviu a voz da teologia. Alguém disse para ele: olha, nascerá alguém que vai mudar a história do nosso povo, e esse alguém é conhecido como filho de Davi, descendente de Davi. Então no seu clamor e na sua oração ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu acho que quando a gente dá ouvido à teologia, quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, quando a gente dá ouvido aos estudos e ao aprendizado acerca de Deus, nós nos posicionamos mais corretamente diante dele na hora do nosso clamor e da nossa oração. Porque pode ser que se esse homem não tivesse ouvido acerca de Jesus, de que ele seria o Messias e o descendente de Davi, talvez ele orasse dizendo: Jesus filho de Maria, ou Jesus filho de José, ou Jesus irmão de Tiago, e clamaria por um Jesus biológico. Mas aqui não, aqui ele clama pelo Jesus divino, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, aquele que é a estrela da manhã, aquele que diz: eu sou o pão da vida, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele clama pelo Jesus prometido, por aquele que é o divino e não o humano. A segunda voz que ele ouve aqui seria, na minha interpretação, a voz da fé, porque no verso 48 que nós lemos, diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. Agora, não é à toa que alguém repreende um cego clamando, pedindo ajuda. Não é porque eles não querem que Bartimeu receba a sua cura. É porque ele conseguiu identificar que Jesus não era apenas de Nazaré, Jesus era do céu. E essa informação gerava muita polêmica. Dizer que Jesus era o Messias, dizer que Jesus era o Cristo prometido, gerava muita confusão naquela época. Não foi à toa que perseguiram Cristo, crucificaram Cristo e o mataram crucificado, justamente porque ele dizia: eu sou o Messias. Justamente porque ele dizia: eu sou o prometido, eu sou o filho de Davi, aqui está aquele que é maior do que a lei de Moisés. Então, quando o cego diz Jesus filho de Davi, ele está se comprometendo com uma verdade que muitos não queriam se comprometer. Por isso o repreendiam para que se calasse. Certamente quem o repreendeu é alguém que desaprova essa frase: Jesus filho de Davi. Quem o repreendeu aprova a frase: Jesus filho de Maria, Jesus filho de José, Jesus filho de Tiago. Você pode chamar por Jesus natural, mas você dizer que Jesus é descendente de Davi, o grande Messias, isso está errado. Então repreendiam para que se calasse. Mas aí, entre a voz da repreensão e da oposição, eu acho que é melhor a gente ouvir a voz da fé. Porque se a gente não ouve a fé dizendo: clama mais alto, insista no seu clamor, continue orando, pode ser que a gente não esteja disponível para viver o propósito de Deus. Então eu acho que além da voz da teologia, além de saber quem Cristo é divinamente, tem uma outra voz aqui nesse texto, que é a voz da fé, que diz: meu filho, não pare de orar, meu filho, não pare de clamar, não pare de insistir, porque senão você não se posiciona para o propósito de Deus. Terceira e última frase, ou terceira e última voz que nós ouvimos aqui nesse texto, está no verso 48, que nos diz assim, verso 48 do capítulo 10: e Jesus parando, 49 e 50, melhor dizendo. E Jesus parando disse que o chamasse, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A terceira voz que esse texto nos apresenta é a voz do desapego.
Porque lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus, jogando a sua capa fora. Porque essa capa que serviu no ciclo passado não servirá mais no próximo ciclo. Porque no próximo ciclo o que eu estou fazendo é me colocando à disposição do serviço de Deus. O que eu estou fazendo é me colocando à disposição do propósito de Deus. E esta capa aqui é uma licença para viver na miséria. Estudos mostram que essa capa era concedida pela prefeitura de Roma para que aquele cego, ou um coxo, ou um doente pudesse mendigar à beira do caminho. Precisava de licença para ser mendigo, precisava de autorização de Roma para estar ali mendigando. E a pior coisa que tem é você estar licenciado para a miséria. A pior coisa que tem é você estar licenciado para uma vida ruim. E essa capa concedia essa licença. Porém, essa capa era o que permitia a ele estar ali. Nos dias de frio, quem sabe ele não se enrolava com essa capa e se cobria, se protegia do frio. Ou no dia de sol, quem sabe ele não estendia essa capa sobre ele para proteger e da sombra. Bom, eu não sei, mas é possível. Mas quando Jesus nos chama para uma nova vida, Ele diz: já não preciso mais disso aqui, eu não preciso mais dessa licença para viver na miséria. Eu agora estou ouvindo a voz do desapego, porque essa capa me serviu até agora, mas a partir de agora não me serve mais. E desapegar é extremamente necessário para que a gente possa viver o propósito de Deus para a nossa vida. São três vozes que nos são apresentadas aqui: a voz da teologia, a voz da fé e a voz do desapego. Ouvindo essas vozes e tantas outras que a Bíblia nos apresenta, certamente nós estaremos disponíveis para aquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Amém, meus irmãos? No próximo ciclo, no próximo ano, a gente só precisa estar disponível para aquilo que Deus quer fazer na vida da gente, e despreocupa do resto. O que há de vir virá, e o que não precisa vir não virá. Deus irá cuidar de tudo. O Senhor continua sendo nosso pastor e nada nos faltará, para a nossa alegria e para a glória de Deus. Amém? Vamos estar em pé e vamos agradecer a Deus mais uma vez. Diácono Elismar, Marivaldo, mais uma vez, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Bom dia. Talvez nesse ano você tenha ouvido várias vozes, e talvez uma voz tenha sobressaído as suas atitudes, os seus projetos, os seus sonhos. Mas talvez o grande nosso desafio nesta manhã, nesse ciclo que se inicia, a partir de hoje, essa mensagem qual é a voz que você vai dar mais ouvido? Qual é a voz que vai te impulsionar a seguir em frente? A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. E aquela voz que nós demos ouvido e seguimos ela, é a voz que vai nortear a nossa caminhada. Que você possa ouvir a voz da fé, e que você possa estar com condição de desprender também e ouvir a voz do desapego, porque às vezes é necessário você desapegar de algumas coisas para se apegar às coisas novas. Que possamos fazer essa reflexão na nossa vida neste ano. Talvez outras vezes vai falar: desapega disso, meu filho, desapega disso, meu filho, tenha mais fé, dá um passo da fé. Ou talvez tem pessoas, as vozes que eu ouvi aqui, daqui tá bom, você já chegou até aqui, continua do jeito que você está, da minha forma, está tudo tranquilo. Mas Deus está nos desafiando, Deus está nos encorajando nesta manhã de terça-feira a ouvir a voz dele, a seguir a voz dele. Seguimos várias vozes, mas a voz que nós temos que seguir é a voz do Senhor, porque é essa que vai nos dar a garantia da eternidade com o Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te adorar, a Deus. Senhor, nós queremos te bendizer, porque na nossa caminhada, quantas vezes, Senhor, ouvimos tantas vozes e não ouvimos a voz do Senhor, a voz que ecoa nos nossos corações, a voz que nos impulsiona para a frente, Senhor. Mas na segunda das vezes, o Senhor, vendo a nossa incredulidade, vendo a nossa limitação, a nossa pequenez, o Senhor para e o Senhor nos chama, como o Senhor mandou chamar a Bartimeu naquele dia, um homem que mendigava à beira do caminho, mas o Senhor parou para ouvir necessidade, Senhor. Quantas das vezes o Senhor tem parado para ouvir a nossa necessidade, para ouvir nossas queixas, as nossas lamentações, tem me chamado?
Muito obrigado, Senhor, porque todas as vezes que nós nos colocamos na condição de necessidade, o Senhor para ouvir a nossa necessidade e nos chama para perto do Senhor. Às vezes as pessoas nos querem longe deles, longe delas, mas o Senhor nos quer para perto de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio que está perto do Senhor. É a melhor escolha que o homem e que a mulher pode fazer aqui na terra, Senhor. Senhor, te louvamos, ó Pai, por cada vida aqui representada, por cada lar aqui representada, porque nós temos certeza e convicção que tudo isso é obra e poder das tuas mãos, da tua graça, que nos chama para estar perto de Ti, Senhor. Agradecendo por cada reunião aqui feita no decorrer desse ano, por cada terça-feira que nós guardamos um tempinho para cultuarmos ao Senhor, para estarmos em comunhão com os irmãos, em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor que o Senhor faz nas nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por cada, Senhor, transação aqui feita nessa loja, por cada vida que entrou aqui neste lugar, Senhor, por cada vida que, Senhor, participou de um culto conosco aqui, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tudo é a mão do Senhor. E agora nós suplicamos, ó Pai, continua conosco nesse novo ciclo, Senhor, continua conosco a cada dia das nossas vidas, impulsionando a seguir em fé, Senhor, e que possamos a cada dia viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, ó Deus, nós te bendizemos, Senhor, e dizemos que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo do Senhor Deus repouse sobre nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Está encerrado.